Vamos falar sobre Magazine Luiza, então, ao vivo e a cores, nessa live do dia 26 de fevereiro de 2024. Importante falar a data porque Magalu varia tanto que daqui a um ano o preço pode estar completamente diferente, então é bom vincular a análise a uma data, né? As coisas podem mudar bem rápido. Foi o que aconteceu nos últimos tempos. Magazine Luiza, que negocia sob o ticker MGLU3 na nossa bolsa, chegou a valer quase 200 bi de valor de mercado. A cota chegou a valer 27,20 e hoje vale 2, uma queda de mais de 90%, que nos termos do mercado aí o pessoal fala que tá virando pó, né? Mas na verdade ainda está longe do pó, porque pó é quando vai a zero, né? A empresa, apesar de ter caído 93%, ainda vale 15 bilhões de valor de mercado. Então o pessoal, Luiza Trajano, os donos aí, eles perderam bastante dinheiro, mas eles ainda são bem ricos, né? Tem uma parte de 14 bilhões ainda é ter um bom dinheiro, beleza? O pessoal vai chegando aí, o aviso saiu agora às 20 horas. E a gente vai falar sobre ações de novo. Mais uma live do quadro Análise de Ações. Vamos falar sobre Magalu. E o pessoal perguntou também sobre lojas americanas. Então eu vou fazer mais, usar lojas americanas, assim como outras empresas do mesmo setor, para fins de comparação, tá? Mas a gente vai usar como base Magazine Luiza, porque foi disparado a empresa que o pessoal mais perguntou ali durante essa semana, certo? Então, eu separei os resultados aqui, tá? Vou fazer um breve resumo aqui para o pessoal mais novo, que, né, muita gente iniciante aqui, toda semana chega gente nova no perfil. Então a gente vai falar sobre ações. Então, lembrando que ações nada mais é do que, né, quando a gente fala de ações de bolsa de valores, nada mais é do que, ao comprar ações, tu está se tornando sócio de uma empresa. Então, para avaliar se uma empresa se uma ação é ou não um bom investimento, deve ser avaliada a empresa que tem por trás da ação. No caso, atrás de MGLU3, a empresa Magazine Luiza, dona de Netshoes, que é, né, loja online, Kabum, outra loja online, além de outras empresas aí que foram adquiridas por Magazine Luiza depois que ela levantou capital, né? Magazine Luiza foi bem espertinha, na verdade. Inclusive é por isso que os donos estão bem ricos, né? Apesar de eles ainda terem bastante participação em Magazine Luiza, para cada vez que a Magazine Luiza fez uma nova emissão de capital, eles foram diluídos e receberam, lógico, dinheiro para isso, né? Em algumas situações eles até venderam cotas da empresa, tá certo? A empresa inclusive foi... Cadê? Ah, não vou achar a página agora, deixa eu ver se eu acho a página agora. Mas ela foi um exemplo que eu usei no meu livro, que eu me senti confortável de usar no meu livro, que eu comparei na época Magazine Luiza com Bradesco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Justamente porque Magazine Luiza era uma empresa de varejo, normal, né? O neto da Luiza Trajano, acho, na época eu fiz uma análise bem profunda disso. Foi estudar em Harvard, voltou dizendo que ia revolucionar o mercado de varejo, que ia revolucionar o mercado de vendas online, sendo que na verdade não tinha nada demais no que eles estavam fazendo ali no Magazine Luiza, mas como no mercado a narrativa tem muita força, eles conseguiram engatar a narrativa de que o Magazine Luiza era uma empresa de tecnologia e não uma empresa de comércio, de varejo. Consequentemente, ela surfou a onda de tecnologia e valeu nada menos do que 20 vezes o valor do patrimônio líquido. Só para a gente ter uma comparação, hoje ela ainda vale mais do que o valor do patrimônio líquido que ela tem. Ela tem 9,5 bi de patrimônio líquido e vale 14,5 bi, ou seja, vale 52% a mais, certo? Mas esse número já chegou a 20. Imagina uma empresa que todas as outras competidoras dela valiam 2 vezes o valor do patrimônio líquido. Empresas como Casas Bahia, Lojas Americanas, que na época ainda não tinha sido descoberto a fraude de 40 bilhões nos balanços das Lojas Americanas.
Mas inclusive eu quero chamar a atenção, vou falar durante a live sobre na hora que eu estiver mostrando os resultados de Magazine Luiza, quero chamar a atenção para um problema desse setor e que abre brecha para que muita coisa ruim aconteça, que é o que acontece quando as empresas têm uma receita muito grande e uma margem muito pequena. Tá? Isso não é que acontece sempre, mas a gente tem que sempre ficar ligado em possíveis problemas de governança que podem decorrer do tipo pela forma como as empresas são geridas, pela forma como elas geram seus resultados. E quando uma empresa tem uma receita muito grande, uma margem de lucro líquido final para o acionista muito pequena, eles começam a achar modos de ser remunerados entre a receita e o lucro. Para quem não sabe, né, as empresas dão resultados, né, o lucro líquido é o resultado final. Antes dele tem a receita, tem as despesas comerciais, as despesas com vendedores, as despesas com custos de transporte, custo de armazenamento. E a empresa eficiente é aquela que consegue ter mais resultado, menos gastos entre a receita e o lucro, sendo que o lucro é aqui, a receita é aqui. Tá? No caso da Magazine Luiza, deixa eu ver aqui como é que tá a margem dela. Tirei da tela. Então a margem dela hoje, operacional, tá? A margem líquida, lucro líquido, resultado final, tá menos 1,1. Quando a margem é negativa, significa que a empresa dá prejuízo. Então, nos últimos 12 meses, apesar de a empresa ter uma receita de 37,3 bilhões, uma receita muito grande, maior que muita empresa, muito maior do que a própria Magazine Luiza, mas de nada adianta tu ter igual uma pessoa ter uma renda de 100 mil reais e gastar 110 mil, 101 mil, para fazer a comparação aqui exatamente igual, né? Uma margem líquida negativa ali de menos 1%, é a mesma coisa que isso. A pessoa ter uma renda de 100 mil e gastar 101 mil. No final ela vai ter um prejuízo de 1.000, tá? Lembrando que tanto para empresas quanto para pessoas, o que importa é o resultado final, o lucro líquido. Não importa se tu tens uma renda de 20 mil, ou 30 mil, ou 50 mil. O simples fato de ter a renda não diz se tu é mais ou menos do que outro, né? No resultado final. Não diz se tu é melhor, mais rico ou menos rico. Mais rico é aquele que vai conseguir guardar mais. Então, se o cara ganha 10 mil e guarda 2 mil, ele é mais rico do que um cara que ganha 50 mil e guarda 1.000. Muito mais rico, né? Porque o próprio custo de vida dele vai ser muito mais baixo e vai ser possível alcançar a liberdade financeira mais rápido. Certo? Eu separei alguns pontos interessantes aqui do resultado que a gente vai falar durante a live. Tá? Eu lembro que quando eu fiz a análise da Magazine Luiza, até estava salvo aqui no meu drive, que a divulgação dos resultados mudou bastante, tá? Mas mudou bastante no sentido de que melhorou, eu diria, tem mais honestidade quanto aos resultados hoje, mas mesmo assim ainda tem muita coisa na apresentação aqui que eu não gosto. Lendo 5 páginas da apresentação aqui, já dá para ver que eles ainda tentam enfeitar demais a apresentação, ao invés de ir direto ao ponto, de falar de possíveis estratégias. Para eles, pelo visto, tá tudo bem e isso não é interessante. A gente, além de olhar os números, os resultados, a gente gosta de ver também o quê, né? O investidor de verdade, fundamentalista de verdade, ele gosta de ver as perspectivas e principalmente a honestidade da empresa em reconhecer problemas e olhar para o futuro de forma realista, com foco em resolver esses problemas e melhorar a lucratividade para nós, acionistas. A divulgação de resultados, que está aqui na minha frente, ó, essa aqui, ou essa aqui, né, que é mais bonitinha. A apresentação é a que tem mais gráfico, que é mais fácil de entender e de mostrar, tá? Eles ainda focam muito em falar sobre vendas totais online. Eles usam até valores que nem são eles que vendem para contabilizar como se for dentro das vendas totais, tá? E isso é muito ruim. Aí também, na hora de falar do crescimento do último ano, eles não falam do crescimento anual, que é o que deveria ser feito, né? Comparar um ano com o outro. Não, eles botam o crescimento médio dos últimos 4 anos. Por quê? Porque os últimos 4 anos... O que aconteceu 4 anos atrás? Exatamente há 4 anos atrás, não sei se foi exatamente, mas foi por aí. Aconteceu
eu nem sei se eu posso falar esse termo aqui, não sei se ainda tá dando problema falar sobre isso, mas veio uma gripe aí, né, uma doença que se alastrou pelo mundo inteiro e, logicamente, acelerou as vendas online. Foi ali que Magazine Luiza disparou. E olha só o gráfico de cotações de Magazine Luiza ali, ó. Olha só o topo aqui. E olha como tá hoje. Isso aqui foi todo o hype do e-commerce. Enquanto a bolsa despencou aqui no começo, aqui, isso aqui foi, ó, o Covid foi aqui, ó. Aqui, essas quedas aqui. E depois disso, agora vamos voltar pro todo aqui. Opa. Depois disso, depois da queda inicial do Covid, como a Magazine Luiza começou a ser classificada como uma empresa de tecnologia, ela surfou todo o hype tech e se valorizou desde quanto aqui na minha 7 até 27 aqui, ó. Aqui, 27,20 foi a máxima. E hoje tá valendo 2,11, fechamento de hoje mesmo, que já atualizou o site Fundamentos, tá? Esse site aqui é o nosso melhor amigo e recomendo para todo mundo que quer aprender a investir com mais segurança a conhecer esse site. Aqui tem vários dados que a gente vai falar hoje. Analisar isso aqui em conjunto com os resultados é o segredo para investir com mais segurança, saber o que está fazendo de verdade, beleza? Vamos ver aqui as perguntas que eu separei, que o pessoal mandou para mim. Será que tem chance de Magazine Luiza estar fraudando os balanços como lojas americanas? Sim, existe. Existe chance de qualquer empresa estar fraudando os balanços. Tá? Inclusive, tem muitas pessoas, até muitos investidores, muitas pessoas que fazem o curso, estão na minha comunidade, outras pessoas que fazem parte da consultoria, né? com gestão de carteira, que fazem essas perguntas como se a pessoa soubesse, como se eu pudesse saber se alguma coisa tal não está sendo fraudada. Gente, nem o Bradesco sabia que estava sendo fraudado, que as americanas estavam sendo fraudadas, e o Bradesco tinha emprestado bilhões para lojas americanas. Tá? Não está ao nosso alcance saber tudo o que acontece por trás de cada empresa, mas está ao nosso alcance o quê? Diversificar, comprar barato, tá? E manter o acompanhamento com foco nos resultados, tá certo? E quando uma empresa tem pouca margem, eu diria que aumenta a chance delas fraudarem, não só fraudarem os balanços, mas também fazer aquilo que eu estava falando agora há pouco, que é utilizar a alta receita para operar entre a receita e o lucro líquido. Então o que acontece? Se tu tem uma receita de 37 bi, por que eu não posso chegar para um amigo meu e falar, pô, cria uma empresa ali para fornecer alguma coisa, né, para ter alguma despesa minha que eu gaste na tua empresa, e a gente faz uma sociedade nessa empresa e eu levo alguma coisa por dentro da despesa, tá? Esse é o perigo de investir em empresa, e é o motivo de eu não investir em empresa que tem margem muito baixa, tá? Lembrando que margem bruta, margem EBIT ou margem EBITDA e margem líquida são indicadores de eficiência frente à receita. Quanto maior é a margem líquida, maior é o retorno que o acionista vai ter no final sobre aquela receita. Eu falei antes ali, né, para termos de exemplo, como é em porcentagem, uma margem líquida de 10% significa que para cada R$100 de receita, de vendas, tu consegue reter R$10 de lucro para o acionista. É uma margem mínima, eu diria, uma margem mínima de segurança aí, 10%. Tá? Claro que de setor para setor vai variar, o setor de varejo é mais difícil de conseguir uma margem desse tamanho, porém, mesmo assim, uma margem negativa a gente não quer, com certeza não quer. Tá? Principalmente se a empresa não está crescendo. Se fosse uma empresa de alto crescimento, de curto prazo, né? Se ela estivesse crescendo muito, ela poderia justificar uma margem negativa. Por quê? Se a gente está crescendo, a gente quer continuar crescendo nesse ritmo, então a gente vai continuar gastando com vendas, continuar gastando com marketing, para formar uma base grande de clientes e futuramente, aí sim, quando esse crescimento começar a arrefecer,
a gente vai focar em cortar a despesa, tá certo? Então tem situações, é aquela coisa, né? Nunca é tão simples assim. Investir não é só ver um monte de número e chegar e tomar a decisão apenas com base nisso. A gente tem que conhecer a empresa, saber o que ela faz, entender as perspectivas que a própria empresa apresenta, o que analistas independentes, de preferência, pensam sobre a empresa e formar a nossa opinião de forma mais completa. Investir não é apenas matemática, envolve arte também, envolve saber de gestão, saber de administração, saber de sociologia, saber de psicologia, certo? E vamos em frente aqui, vamos ver primeiro pelo resultado da empresa aqui, de cima para baixo. Então, primeira coisa aqui, característica que eu estava falando do resultado não só de Magazine Luiza, mas de outras empresas de varejo, que olha só o que eles botam aqui. Eles chamaram a atenção aqui, ó, para o crescimento médio de 21% nos últimos 4 anos. Só que vamos ver aqui o que aconteceu. Do 3T19 para o 3T20, o que aconteceu? Cresceu 81%. Isso aqui foi resultado do quê? Do Covid. O Covid acelerou um processo de crescimento de vendas online, tá? Por falta de opção. Todas as empresas que tinham uma plataforma online viram crescimento. A Magazine Luiza cresceu mais do que as outras, sim. Porém, olha só o que aconteceu depois que o Covid passou, que o hype inicial passou. Cresceu 12 de 2020 para 2021, ok, ainda acima da inflação, bom. Agora, aqui, esse mais 2%, ele, na verdade, ele foi negativo. Por quê? Porque a inflação em 2021 foi de 10%, ó. Opa, não. Abaixo, não, isso, 10,06%. Certo? Notícia do acumulado do IPCA em 2021 foi de 10,6%. Aí, se a inflação foi 10% e o teu rendimento foi 2%, significa que tu perdeu dinheiro, significa que esse aumento aqui, na verdade, ele foi uma redução real no número de vendas, ok? Isso aqui 3T22 é o resultado do terceiro trimestre de 2022. Isso aqui é legal, tá? Tem empresa que às vezes compara o terceiro trimestre com o segundo trimestre. Isso aí é outra forma que as empresas usam para enfeitar o balanço. Eles sempre buscam mostrar o melhor dado possível. Assim como aqui, eles podiam ter falado por que cresceu só 5 aqui e ter explicado alguma coisa, mas não, eles gostam de botar o quê? 21% de crescimento médio ao ano nos últimos 4 anos. 4, né? 5 seria se fosse para analisar alguma coisa, seria de 5 anos, né? E aí eles botam crescimento de vendas com aumento de rentabilidade, 30,4% de margem bruta. Só fala da parte que passa a boa imagem da empresa. Beleza? E aí eles fazem a comparação aqui de outros, né, a Magazine Luiza hoje em dia tem várias frentes de negociação. Eles têm lojas físicas, eles têm lojas online, eles têm produtos vendidos por eles próprios. Esse aqui é 1P, quando tá esse aqui, ó, vendas 1P, é que eles próprios... Putz, agora faz tempo que eu não analiso o varejo. Vamos ver aqui, 1P, significado. Acho que 1P é quando eles próprios, ó, quando a empresa vende diretamente para o consumidor final. 3P é quando outras pessoas vendem na tua plataforma e te deixam uma partezinha. Se eu quiser, eu posso chegar na Magazine Luiza, fazer o meu cadastro lá e botar uma televisão para vender. Posso importar uma TV não sei qual país que é famoso por vender TV, mas enfim, da Coreia, tá? E vender na Magazine Luiza. E uma parte da minha receita, uma pequena parte da minha receita vai ficar para a Magazine Luiza. Uma coisa que a própria Magazine Luiza fazia, assim como outras empresas que também têm essas plataformas de venda também faziam para enfrentar os resultados, é falar das vendas totais, incluindo o valor de venda total
do 3P, que são essas vendas feitas por outras pessoas na tua plataforma. Então, se eu fosse lá e vendesse uma TV de R$5.000, tu ia jogar R$5.000 no teu balanço como vendas. Sendo que, logicamente, os R$5.000 não faz parte da tua receita. O que faz parte da tua receita é simplesmente a parte que tu vai receber desses R$5.000. Se é 1%, tu vai receber 50 pila. Tá? E essas empresas faziam o quê? Jogavam os 5.000 para dizer que cresceu absurdamente o valor das vendas, enfeitar o resultado, consequentemente o valor da ação subir cada vez mais. Os executivos da empresa são remunerados normalmente com base no resultado que as ações têm, que é um baita conflito de interesse, um problema de governança muito grande que induz a uma apresentação de resultados que pouco realista, que busca enfeitar muito o resultado, busca mais ludibriar o investidor do que dar segurança para ele saber o que a empresa está fazendo e quais são as perspectivas para o futuro, quais são as estratégias para o futuro, tá? Mas infelizmente o varejo, principalmente essas lojas de varejo online, Magazine Luiza, lojas americanas era assim também. A própria Amazon apresentava assim, tá? Eu vi o resultado da Amazon quando eu apresentei sobre o Magazine Luiza da última vez. E temos que tomar cuidado com isso, tá? A gente não pode considerar a receita total o que a Magazine Luiza vende na plataforma dela, sendo que são outras pessoas que estão vendendo, igual eu falei, e o que cai para ela é apenas 1% daquela receita. Mas, pelo visto, no resultado agora, o negócio melhorou. Tá? Eles estão separando, olha só o que eles botaram do Marketplace aqui. Essa parte aqui é do próprio Marketplace. Aí sim, aí temos um dado legal aí, otimista para quem quer investir ou para quem investe em Magazine Luiza. Um crescimento trimestre a trimestre de 25%. Certo? Que, na minha opinião, é a melhor forma de tu remunerar a tua plataforma online. Vender online, por vender online, eu não acho que seja uma boa estratégia, simplesmente porque não tem como a empresa se diferenciar. Principalmente aqui no Brasil, a maioria das pessoas faz o quê? O pessoal que está aí quiser falar como é que é a experiência de comprar online, mas normalmente, pelo menos o que eu faço eu jogo no Buscapé, né, o que eu quero comprar, eu jogo no Buscapé, vejo qual é o menor preço, vejo se o frete não varia muito, vejo o preço do frete e compro a que tem o menor preço. Então não importa se a Magazine Luiza investe milhões, bilhões em marketing bota lá o Faustão para apresentar a Magazine Luiza, bota todo mundo lá para falar, gasta uma fortuna nisso, se no final das contas o que vai fazer com que as pessoas comprem de ti é o preço. Então, quando a disputa fica muito por preço entre as empresas, não tem muita forma de se diferenciar, o que acontece é que a margem fica pequena, tá? Porque as empresas começam a brigar, cada uma querendo brigar por custo, querendo brigar por preço, oferecer mais barato, e as empresas acabam destruindo todo o setor, tá? O varejo online é assim não só no Brasil. No Brasil o cenário é pior, tá? Mas no mundo inteiro é assim também. Beleza? Então olha só aqui o resultado. Vamos manter aqui o negócio. Vamos analisando de cima para baixo. Ó, aumento nas comissões do Marketplace, impulsionando rentabilidade sem impactar as vendas. Ok, aí bota isso aqui e não fala nada sobre as comissões. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, olha só a proporção de cada um. Isso aqui é legal, isso aqui dá uma visão boa de Magazine Luiza, olha só. Olha quanto representava, eu falei para vocês aqui que o 3P são as vendas feitas por terceiros dentro da plataforma de Magazine Luiza. Esse tipo de venda é interessante para a Magazine Luiza por quê? Porque ela não tem custo. Quem cuida Quem faz o negócio todo é o terceiro. Como eu falei, eu mesmo posso chegar a me cadastrar no site da Magazine Luiza, da Amazon, da Casas Bahia, do Mercado Livre e fazer as minhas vendas por lá, tá? E aí hoje, o que era de 13% em 4 anos passou para 30%. E as lojas físicas foram as que mais caíram. Em 2019 era mais da metade da receita total, das vendas, né? Vendas ou receita. E hoje é 27%.
O que cresceu mesmo foi as vendas online da própria Magalu e as vendas de terceiros dentro da plataforma, certo? O que é bom, isso aqui é bom. Tá? Não vamos falar só de coisa ruim, vamos analisar como deve ser analisado. Isso aqui é uma coisa boa. Apesar de todos os problemas, se a empresa souber aproveitar isso aqui, ela pode ter um ganho de lucro mesmo no final, porque a margem das empresas em vendas de terceiros no marketplace, elas têm menos custo, tá? menos problema também, não só menos custo para a própria empresa, e elas ficam só com uma margem ali. No final ela não está sendo vendedora, né? Ela só está sendo dona de uma plataforma e disponibilizando essa plataforma para que os terceiros possam vender ali e deixar uma comissão. Mesma coisa que o Mercado Livre, certo? Ó, a evolução é a mesma, tá falando mais ou menos da mesma coisa, né? Olha só, quantidade de sellers, a quantidade esse 3P aqui são pessoas vendendo na plataforma de Magazine Luiza. Em 2020 tinham 40 mil apenas, hoje 323 mil. É um bom crescimento, tá? Essa parte da plataforma da Magazine Luiza é sem dúvida um ponto positivo da empresa. Outro ponto positivo também foi que ela fez aquisições de empresas com boas marcas. Cadê aqui tinha o consolidado de marcas da empresa, não sei se foi aqui no resultado, tá? Aqui, ó, algumas marcas que pelo menos que eu conhecia e que são boas, tá? Realmente tem um diferencial, ó. Kabum, Netshoes, Zattini. Já comprei muita coisa na Netshoes, Zattini, Kabum, tá? Estante Virtual, ó, são marcas fortes. É uma empresa que tem um canal online com um potencial maior do que as outras empresas do setor, sem dúvida. O problema é que mesmo ela tendo caído 93% desde o topo, ela ainda está sendo negociada com prêmio sobre o valor patrimonial e ainda com sobrepreço comparado a outras empresas. Se eu tivesse que escolher uma das empresas aqui e tivesse um monte de lixo, como é o caso aqui do setor de varejo, talvez pegar a menos ruim, a Magazine Luiza poderia aparecer ali, tá? Só que a gente, como investidor, a gente não é obrigado a investir em nada. Então, quando a gente vê uma empresa ruim, a gente pode simplesmente não investir. Ou quando vê um setor ruim, a gente pode simplesmente não investir, certo? Tem dois setores que eu falo que é um não já com antecedência, né? Já fico com os dois pés atrás, que são de varejo e o de aviação, pelo mesmo motivo. As empresas não têm como se diferenciar, tá? Ninguém entra direto na plataforma da Magazine Luiza, normalmente não é isso que acontece. A mesma coisa com passagem aérea. As pessoas que vão comprar passagem aérea normalmente vão no site Skyscanner, Google Flights, tá? E vão do menor pro maior preço, beleza? Se bem que na última vez que eu comprei passagem para maio, agora para Boston, e eu preferi pagar R$500 a mais para viajar de American Airlines do que viajar com Avianca, porque, meu Deus do céu. Dica agora que não tem nada a ver com investimento, tá? Quem gosta de viajar aí vai pegar um voo de horas, seja para o Nordeste ou para outro país. Veja sempre a aeronave, tá? Se tu vai pegar um voo daqui para América Central ou para os Estados Unidos ou para a Europa, e faz muita diferença, como se tu perdesse um dia se tu pegar uma aeronave que tem só 70 centímetros entre uma cadeira e outra. Então aí é uma forma de se diferenciar. Aí pode-se dizer que sim. Então a American Airlines ganhou R$600 a mais, eu aceitei pagar R$600 a mais, porque ela me ofereceu um valor que eu queria. Vou ficar 6 horas dentro de um avião, sentado igual se eu estivesse num busão, sem ter um negócio na minha frente para eu ver uma TV, sem ter o banco nem reclinava o banco da Avianca, tá? Mas de uma forma geral eles não têm como se diferenciar, nem na Magalu, né? Talvez pelo frete e tal, mas a verdade é que a maioria das pessoas ela é mais sensível nesses setores. A preço, grande Rominoto, voou de Avianca comigo, é isso aí, foi bom para aprender. A gente viajou para
El Salvador juntos aí para surfar. E aí foi nessa viagem que eu aprendi que a gente tem que olhar a aeronave antes de viajar. Beleza? Agora não erro mais isso. Prefiro pagar um pouquinho mais, já estou um pouquinho mais velho, tá? Desde que não seja muito também. Se fosse R$1.000 eu aguentava sofrer, né? Tudo tem um preço. Dependendo do preço eu ia até de ônibus lá para os Estados Unidos, não tem problema. Tudo vai depender do preço. Isso no mercado de ações funciona da mesma forma, tá? Tudo depende. Não é a Magazine, vale a pena investir, é uma boa empresa ou não. Muita gente comprou Magazine Luiza por isso, tá? Ela estava realmente inovando, a plataforma dela era realmente muito melhor. Vários gestores de ações deram entrevistas em podcasts exaltando a empresa, falando como ela estava crescendo, absurdos, como a plataforma dela era melhor, o frete era melhor, o atendimento era melhor. Mas no final das contas, não adianta nada se a empresa não dá lucro. Ela pode ser muito bonita, pode ter os melhores gestores, os que falam mais bonitos, que fazem a melhor apresentação de resultados, mas no fundo o que importa é o resultado em si e o preço que tu paga por esse resultado. E o indicador, né, agora falando daquilo que muita gente gosta, muita gente procura aqui nas minhas redes, né, é justamente os indicadores fundamentalistas. Vamos olhar os fundamentos da empresa. E o principal fundamento, eu estava falando da margem até agora, né, que era um indicador importante, é um indicador importante também, mas o principal é o lucro líquido. Lógico, se a margem líquida é negativa, significa que o lucro é, na verdade, um prejuízo. E se a empresa dá prejuízo, o que acontece com o preço por lucro? Ele fica negativo. Claro. Se a fórmula é o preço, ó, aqui uma coisa legal do Fundamentos também, pessoal, é que para o pessoal que está aprendendo, às vezes se confunde, né, dos indicadores fundamentalistas, pode ter alguma dúvida. Se vier nesse pontinho aqui, só passar o mouse em cima, o Fundamentos ele te dá um resuminho que ajuda muito a entender de novo. Ó. Preço da ação dividido pelo lucro por ação. Aí já começou mal o Fundamentos, tem que falar do valor absoluto. Tá? Mas pode ser isso aqui também, só que a gente nunca deve fazer... Agora eu vou dar uma lição de moral no Fundamentos aqui. A gente nunca deve fazer, né, montar os indicadores fundamentalistas com base em nada relativo. O preço por ação é uma coisa relativa, vai depender do quê? Do número de ações da empresa. Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai montar os indicadores fundamentalistas, jogar os valores na fórmula, a gente tem que sempre pegar os valores absolutos. E esse valor aqui, menos 36,49, ele pode ser sim o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Só que é muito melhor tu pensar nas coisas de forma absoluta, porque isso vai te dar uma visão real da empresa. O que é esse número aqui? É esse valor aqui, o valor de mercado total. Vamos fazer aqui, ó, calculadora online. Então o valor de mercado total, vamos jogar aqui, ó, 14.510. Esse é o preço dividido pelo lucro líquido, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá? Para mim aqui não tá aparecendo muito bem na minha tela. 397 milhões. Não vou jogar as outras casas, tá? Mas vai dar isso aí, ó. 36. Aí as casas decimais ficou um pouquinho diferente porque eu não joguei os milhares. Não joguei os milhares na conta, tá? Essa parte aqui eu não joguei para facilitar. Mas é isso. A mesma coisa, o preço por valor patrimonial. Olha, ele usou tudo de forma relativa. Não é assim que a gente deve fazer, tá? Fica a dica aí. Quem estiver vendo aí, anotando, vendo como uma aula real, já anota isso. Tá? A gente tem que sempre considerar os valores absolutos. O preço por lucro é o quê? O valor de mercado dividido pelo lucro líquido. O preço por valor patrimonial é o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial. Tá? Preço é o que a gente paga. Valor é o que a gente leva. Sempre que tiver o P, é o preço. E dividido pelo aí, lucro, valor patrimonial, receita. Aí são outros indicadores que algumas pessoas gostam de usar, mas não são os que os grandes investidores nos ensinaram, tá? Os grandes investidores utilizam quais indicadores? Principalmente preço por lucro, preço por valor patrimonial,
Preço por EBITDA também, tá? Quando a empresa é muito endividada, vai ter uma grande diferença ali. Eu não gosto muito desse indicador, tá? Mas muita gente gosta. E tem indicadores também de eficiência, como é a margem líquida, que vai ser o lucro líquido dividido pela receita total. O retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, né? Em inglês Return on Equity, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, certo? Lembrando que patrimônio líquido é o ativo livre de dívidas. Assim como comparando com as pessoas, eu sempre falo isso porque sempre tem gente nova aí, é bom sempre fixar isso, tá? Muita gente compara as empresas com o valor total dos ativos. Isso acontece muito em empresas de energia elétrica, vários gestores de ações também, né? Já ouvi vários gestores de ações falando desse indicador como se ele fosse muito importante, quando na verdade o que importa é o patrimônio líquido, é o ativo livre de dívidas. É esse patrimônio que tu vai ter direito quando tu se torna sócio da empresa. Tá? Se a empresa tem muito ativo, mas tem um patrimônio muito baixo, significa que ela tem muita dívida e essa dívida tem um custo. Esse custo vai pressionar o teu resultado para baixo. Tá? E assim como para pessoa física, para pessoa jurídica também é muito ruim ter bastante dívida. O que é um ponto positivo de Magazine Luiza, tá? Tem aqui também no resultado da Magazine Luiza a evolução da dívida da empresa. Deixa eu entrar aqui no... Cadê o endividamento da empresa aqui? Olha só aqui. Essa é a evolução do endividamento da empresa, ó. Tinha uma dívida em torno de 2 bilhões, aí chegou aqui em 2020, se empolgou, fez aumento de capital, estava com a dívida bem controlada. Olha só, olha que coisa mais linda aqui. Empresa boa é assim, ó, tem muita gente que gosta de uma empresa chamada VEG. Vamos botar aqui a VEG para mostrar para vocês por que é realmente uma boa empresa. Não estou falando de preço aqui, tá? Mas, olha só, por que a VEG tem um diferencial muito bom? Era o que a Magazine Luiza tinha aqui em 2020, ó. Inclusive, foi um dos motivos que a empresa teve um hype tão grande, que subiu tanto, foi porque na época ela era uma das poucas empresas de varejo que tinha uma dívida líquida negativa. Certo? Quando a dívida líquida é negativa, significa que não só tu não tem dívida, como tu tem um dinheiro em caixa. E lógico, né, as empresas que têm aí valor de mercado de bilhões, elas têm uma gestão de caixa profissional. Esse caixa está investido em títulos, assim como a gente pode investir, né? A empresa pode chegar e botar o dinheiro, essa dívida negativa aqui de 3 bi, estaria dando um retorno ali de mais ou menos 1% ao mês, com a taxa Selic ali em 12%, né? Para usar de exemplo. Mas a dívida líquida é boa porque ela gera retornos, além de tu não ter que pagar juros, tu recebe juros. Certo? Então, dívida líquida negativa é um ponto positivo aí. Na hora de selecionar duas empresas, dadas todos os outros indicadores constantes, a dívida líquida negativa é um bom fundamento. Olha só a dívida da VEG aqui, ó. Vou botar de novo aqui. Olha só. Por mais que ela tenha dívida, ela tem muito dinheiro em caixa. Isso significa que a dívida líquida dela é negativa. Isso é bom também porque... Assim como nós, quanto mais endividada é uma pessoa, se a pessoa é altamente endividada e vai no banco, às vezes o banco nem dá empréstimo para essa pessoa porque sabe que ela não vai ter capacidade de pagar. Tá? Mas para as empresas isso é mais difícil, sempre vai ter alguém para dar crédito ali. Só que o que acontece? O banco vai chegar e vai dizer, olha, tu tem muita pressão já de dívida, é muito arriscado emprestar dinheiro para ti, então eu vou te emprestar, porém vai ser mais caro, eu tenho mais risco, vou cobrar mais caro por esse risco que eu estou tomando ao te emprestar dinheiro. Enquanto que se a empresa tem a dívida líquida negativa, ela vai conseguir se financiar por taxas menores. Então, qual empresa vai ser mais capaz de aproveitar oportunidades que porventura surjam no seu caminho? As empresas com baixo endividamento. Elas vão conseguir pegar mais dívida, vão conseguir se alavancar mais, pagando menos custo por essa dívida, dando mais retorno para os seus acionistas por consequência. Beleza? Outra pergunta aqui, vamos voltar aqui para o meu roteirinho.
Perguntaram sobre Lojas Renner também, que é uma empresa do mesmo setor, digamos assim. E eu gosto de Lojas Renner, tá? Inclusive, o Lojas Renner é uma empresa boa, com menos dívida, tá? Com dívida líquida negativa, 1 bi de dívida líquida negativa, valendo sendo vendida pelo mesmo preço por valor patrimonial do que a Magazine Luiza. A Lojas Renner, coitada, na verdade ela sofreu por causa do setor. Ela caiu também em torno aí de 70% desde o topo, vamos ver aqui. No topo era 51,10, vamos ver aqui, 51,10. Passou para 15,28. Então, apesar de ela ser uma das empresas, eu diria que a melhor empresa do setor, ela também caiu aí 71%. Tá? Não é 93%, igual caiu a Magazine Luiza, mas perder 71%, no final das contas, dá quase que a mesma dor de barriga do que perder 90%, né? A pessoa já... Quem tem Magazine Luiza, às vezes nem vende porque já caiu tanto que a pessoa deixa ali pra... Por acaso alguém que está aí na live investe em Magazine Luiza, manda aí para mim. Qual foi a experiência? Quando comprou? Hoje em dia tá difícil, né? Acho que pouca gente ainda tem essa empresa. Mas a Magazine Luiza, junto com Oi, com Gol, com essas empresas assim, foram dos grandes micos aí da nossa bolsa, tá? E olha só, eu estava falando sobre dívida líquida negativa, vamos mostrar aqui, ó, da Lojas Renner. A evolução da Lojas Renner foi o contrário de Magazine Luiza. É assim que a gente gosta de ver. Ó. Ela tinha uma dívida líquida positiva e aproveitou a geração de caixa da própria empresa para pagar a dívida e ter mais dinheiro em caixa do que endividamento. Então, dívida líquida negativa, ela está gerando dinheiro de juros. Ao invés de ter despesas financeiras pagando com juros, a empresa tem receita financeira positiva. Ou seja, vem mais dinheiro para nós acionistas quando a empresa tem dívida líquida negativa. É como se fosse uma pessoa que não tem dívida e que investe esse dinheiro. Então, como uma pessoa que tem uma dívida de 100 mil reais, mas tem 300 mil investidos em ações e fundos imobiliários, por exemplo, gerando renda ali, capaz não só de pagar a dívida, os juros da dívida, como pagar e sobrar dinheiro para investir no próprio negócio ou para tirar, né, no caso de pessoas físicas que investem, tirar em forma de dividendos, certo? Então aqui a Lojas Renner muito melhor nesse aspecto. Não só nesse aspecto, né? Eu, como consumidor da Lojas Renner, eu gosto da empresa. Não invisto, mas eu gosto de Lojas Renner, acho que ela tem um diferencial grande. Por quê? Porque aqui quando a gente fala de loja física, a gente tem um diferencial. Qual que é o diferencial da Lojas Renner comparado à Magazine Luiza? Primeiro que ela é especializada em vestuário, né? A Magazine Luiza vende, atira para todo lado, vende qualquer coisa, ela própria vende, ela tem uma plataforma online, os outros vendem na plataforma dela. Quanto mais coisa uma empresa faz, mais difícil é de administrar, tá? Maior tende a ser os teus gastos. Não é fácil delegar coisas, não é fácil achar talentos bons para fazer o trabalho duro por ti. Certo? Então, uma empresa que é focada em uma área específica, em um nicho específico dentro da indústria, ela consegue gerar mais valor para o cliente, consegue cobrar mais por causa disso, consegue ter uma margem melhor. Estava falando aqui de margem líquida, ó. Enquanto que a margem líquida da Magazine Luiza é negativa em 1%, a margem líquida da Renner é positiva em 7%. Tá? É uma empresa que dá retorno para o acionista e que nos últimos meses, 12 meses, pagou 4,7% em dividendos. O pessoal mandou aqui, Via Varejo, Gabriel falou de Via Varejo, o Hudson, não estou comprado, mas as que tenho está 17 o preço médio. De 17 para 2, foi uma 17, 2, deu quase 90% de queda. Meu amigo, mas não é porque caiu 90% que seja um bom investimento. Não é porque caiu 90% que tu tem que esperar ela voltar. Tá? A gente tem que analisar o fato como ele é hoje.
E hoje, mesmo ela tendo caído 90%, a realidade é que a loja Zener é uma empresa melhor para se investir do que Magazine Luiza. Tem menos dívida, tem retorno positivo sobre o patrimônio líquido, uma margem líquida de 7% comparado a uma margem líquida negativa da Magazine Luiza de 1%. Tá? Uma empresa que consegue se diferenciar das outras, consegue realmente dar valor para os clientes, apesar da loja física não ter o mesmo glamour do que a plataforma, do que ser uma empresa caracterizada como de tecnologia, como que foi o que aconteceu com a Magazine Luiza. A loja Renner se diferencia justamente por isso, certo? Eu compro lá justamente por isso, tá? Eu sou fã de uma marca de lá o nome é Marfino. Eu acho que o preço é bom e a qualidade é boa. Falando de outra coisa sem ser investimento aqui agora também, fica a dica aí para quem gosta de comprar coisa boa por um preço bom, tá bom? Roupa, né? Não sei, tênis, essas coisas assim, eu não compro lá. Mas, conhecendo a loja, a marca ali, eu gosto de lojas Renner, tá? Gosto de lojas Renner. Se caísse um pouquinho mais aqui, ia ficar bom. Mas hoje a realidade é que pagando um prêmio de 50% sobre patrimônio líquido, tem outras empresas aí que são melhores na bolsa. Via Varejo, vamos ver aqui, o pessoal falou de Via Varejo, vamos ver aqui. BHIA3. Olha só, Casas Bahia. Se vai jogar, se quer apostar no negócio, apostar num retorno, olha só. Enquanto que Magazine Luiza está sendo negociada com prêmio de 50% sobre o valor patrimônio líquido, a Casas Bahia está sendo vendida com 82% de desconto sobre o valor do patrimônio líquido. Porém, tem uma margem líquida pior, claro, tem mais dívida, né? Tem mais dívida que Magazine Luiza. Mas ela está muito mais barata. Mas também, aí aqui é lixo mesmo, né? Aí é aposta pura. Mas se acontecer um milagre, ela dá um upside grande aqui, tá? Não gosto de nenhuma das duas. Se você ganhar 100 milhões hoje, como você investiria esse valor? Olha, diversificaria quanto é investidor, né? Uma coisa legal do mercado financeiro é que ele é escalável. Então, a pessoa que sabe investir 10 mil reais no mercado bem, sabe investir bem, sabe diversificar entre bons ativos, comprando por bons preços, de acordo com o teu perfil e com os teus objetivos, tu consegue investir quase que da mesma maneira, claro, né? Tu não vai poder investir em empresas com baixa liquidez, que é o que tu consegue quando tu tem pouco dinheiro, mas de forma geral tu poderia comprar facilmente várias ações que eu tenho na minha carteira. Neoenergia, Banco do Brasil, Sanepar, bota um pouco em renda fixa pública, renda fixa privada, renda fixa no exterior, ações no exterior, REITs no exterior, tá? Tem que diversificar entre todas essas classes de ativo e, logicamente, quando a pessoa tem 100 milhões, o objetivo dela não é mais tanto o aumento de capital, né? O teu objetivo não é mais buscar uma rentabilidade muito acima da média, mas sim a preservação de capital. Então, importantíssimo, ganhou 100 milhões, tem que colocar uma parte disso lá fora, tá? Joga 30 milhões lá fora, joga 20 para os Estados Unidos, 5 na Europa e 5 em emergentes, certo? E joga 70 no Brasil, porque o Brasil ainda é o melhor lugar para se investir, principalmente porque para quem é brasileiro, a gente não paga dividendo e a gente paga menos imposto de renda para realizar lucro do que quando comparado a lá fora, tá? E mesmo se a reforma dos dividendos, né, que estão se falando que nessa reforma tributária vai vir taxação para cima dos dividendos, o que está se falando é entre 10% e 15%, enquanto lá fora o normal é 20%, 25%, 30% de taxa sobre dividendos. Então, mesmo se aprovada a taxação de dividendos, claro que vai ser ruim para nós, né, acionistas. Porém, mesmo assim, o cenário vai ser mais benéfico do que quando comparado com o investimento no exterior, onde a taxa de dividendos gira em torno aí de 20% a 30%.
Boa noite, meu caro. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Galera, alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade para mandar aí. Pode perguntar sobre Thiago, Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Boa. Vamos ver aqui juntos, então. Eu fiz uma análise de BB Seguridade, tá? Quem tiver interesse, tá tanto tá tanto aqui no Instagram, mas aqui no Instagram é meio ruim de ver, né? Pra ver o replay no Instagram é ruim, tá? Mas tá nas plataformas, tanto YouTube quanto Spotify. Caso tenha interesse, depois procura lá, tá? Depois eu vou botar os links nos meus stories ali do replay dessa live. Entrando lá no Spotify, indo pra baixo nos episódios, tu consegue ver o episódio onde eu analisei BB Seguridade. O BB Seguridade tem uma característica um pouco diferente porque ele tem um preço por valor patrimonial grande, já que ele não precisa investir em ativos, ele usa do ambiente físico e da força de vendas do próprio Banco do Brasil, que inclusive o Banco do Brasil ainda é o maior acionista de BB Seguridade com, olha só aqui, 66,25% ainda das ações ordinárias do BB Seguridade ainda é do Banco do Brasil, tá? Eu falei sobre isso na live que eu analisei BB Seguridade, que quem tem Banco do Brasil já se aproveita de BB Seguridade por tabela. Por quê? Porque o BB Seguridade é uma empresa de 66 bilhões. Se o Banco do Brasil tem 60% disso, significa que 40 bi do valor de mercado do Banco do Brasil vem de BB Seguridade. Tá? Ó, 60% desse lucro aqui, 8 bi, 60, uns 5 bi do resultado do Banco do Brasil vem de BB Seguridade, tá? Por isso que eu gosto de Banco do Brasil, inclusive. Tá? A parte de seguros do Banco do Brasil, assim como do Bradesco, são muito fortes e impactam muito positivamente o resultado. Caixa Seguridade. Ó, Caixa Seguridade também tem o mesmo... A mesma coisa que acontece com BB Seguridade acontece com Caixa Seguridade. Ela se aproveita dos ativos da própria Caixa para fazer as vendas dos seguros, né? Que é o caso aqui. Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Tá? Olhando os indicadores aqui. Preço por lucro, Banco do Brasil ganha. Vou botar uma do lado da outra aqui, vamos ver. Preço por lucro, Banco do Brasil está mais barato. Preço por valor patrimonial, Caixa Seguridade está mais barato. Nesse caso aqui, a gente releva o preço por valor patrimonial porque ambas empresas não precisam de investimento intensivo em ativo, em loja física, né, em agência para vender seguro. Elas se aproveitam da própria plataforma e da própria clientela do próprio banco. Né? No caso de BB Seguridade, se aproveita do Banco do Brasil, Caixa Seguridade da Caixa. O Daniel falou, eu digitei errado, é Rio Tinto, é a competidora da Vale. Faz tempo que eu não vejo o Rio Tinto. Vamos ver aqui, Rio Tinto, Guru Focus. Ó a dica aí, ó. Quem ficou até o final pegou essa dica, ó. Site para fazer análise fundamentalista de empresas no exterior, Guru Focus. Vamos ver aqui a empresa vale 106 bi de dólar. Tá com Price Earnings Ratio aqui, ó. Esse aqui é o PL, ó. Cadê? Esse aqui é o PL em inglês, ó. Price Earnings Ratio 10,66, sendo que é uma empresa que compete com a Vale. Compete mesmo, tá? São duas empresas gigantes entre as maiores do mundo. Enquanto que a Vale está sendo negociada a 7,47, pagando 9% em dividendos livre de imposto de renda. Se tu for investir em Rio Tinto, vai pagar 30% sobre os dividendos distribuídos, mais um ponto negativo. Ó, esse aqui é o preço por valor patrimonial, ó. PB Ratio, Price to Book Ratio, 1,96, a Vale 1,56, também ganha. Beleza? Então eu não investiria em Rio Tinto, investiria em Vale, tá? Só tem que ficar atento porque Vale está muito suscetível à China e
se fala já há muito tempo que a China está em uma bolha, não só imobiliária, né, mas financeira também, decorrente da imobiliária. E a Vale tem uma grande parte da receita, metade da receita mais ou menos, que depende da China. Então, se a China sofrer e começar a ter uma crise imobiliária e reduzir o ritmo de crescimento por lá, reduzir a quantidade de minério que eles compram da Vale, isso vai afetar diretamente o resultado da empresa, certo? Então, tomar cuidado com isso. Manter a diversificação, não apostar muito. Te fiz uma pergunta lá em cima, vamos ver aqui se eu acho aqui. Ixi. Ficou muito para trás, amigo. Manda de novo aí. Manda de novo que eu olho aqui. Alessandro perguntou: Bradesco ou Banco do Brasil? Eu prefiro o Banco do Brasil, tá? Hoje em dia ficou mais difícil tomar essa decisão porque agora o Bradesco está mais barato que o Banco do Brasil na relação sobre o preço por valor patrimonial, tá? Bem mais barato, inclusive. Normalmente não, sempre tinha sido o contrário. Hoje o Bradesco está sendo negociado com 18% de desconto sobre o valor patrimonial, enquanto o Banco do Brasil está sendo negociado pelo valor patrimonial. 1% acima do valor patrimonial só, um PVP de 1,01. Então hoje, se for olhar por esse aspecto, pode ser uma oportunidade para comprar Bradesco. Agora, em termos de resultado, de pagamento de dividendos, de constância de crescimento, o Banco do Brasil é uma empresa melhor. Tá? Eu investi o Banco do Brasil, nos meus 13 anos aí de investidor, sempre esteve no top 3 entre as minhas posições. Tá? E depois de um tempo eu comecei a simplesmente reinvestir os dividendos sempre na empresa que pagava, desde que não descumprisse as regras de diversificação, né, os meus limites máximos ali de diversificação entre as empresas, tá? Mas eu investia justamente porque senão a pessoa começa a querer buscar muita oportunidade de empresa barata e esquece de investir naquilo que está te dando a maior renda. É o que o Peter Lynch costumava dizer né, que as pessoas, os investidores têm um costume feio de, ao invés de regar as plantas que estão dando as flores mais bonitas, elas pegam, vendem as flores mais bonitas para regar as plantas que não estão dando flores, a regar as plantas que estão murchando, que estão morrendo. Tá? Então uma forma de amenizar, de evitar que a gente faça isso, de se controlar, de se manter disciplinado, é buscar reinvestir os dividendos, a renda que aquela própria empresa gera, dar uma preferência por reinvestir na empresa, que normalmente, segundo o Peter Lynch, não sou só eu que estou falando, Peter Lynch é um dos maiores investidores de todos os tempos, uma rentabilidade média aí em dólar de 30% ao ano, tá? Que imagina, 30% ao ano em dólar é o bicho, né? Então esse cara sabe muito, ele tem vários livros, recomendo. Cadê o dele aqui? Deixa eu achar o livro do Peter Lynch aqui. Ó, fica a recomendação de livro aí, ó. O jeito Peter Lynch de investir. Muito bom esse livro aqui. Muito bom. Conheçam esse investidor aqui. E ele não deu 30% em dólar com o patrimônio dele, não. Ele deu gerindo o Fidelity, que é uma das maiores gestoras do mundo. Então ele tinha bilhões e bilhões e bilhões de dólares, o que torna muito mais difícil o processo de investimento. Ele não pode, é muito mais difícil de alocar bilhões de dólares e manter esse dinheiro alocado com eficiência do que alocar menos dinheiro. Tá? E mesmo assim ele conseguiu uma rentabilidade média de 30%. Vamos ver aqui. Banco do Brasil nos preços atuais é uma boa opção? É uma boa opção, com certeza. Tá? Pode ter um reajuste que ele perca valor porque está com um prêmio sobre o valor patrimonial, principalmente se o governo federal fizer besteira lá dentro? Sim. Como é que tu se protege disso? Diversificando a carteira. Agora, em termos de resultado, de pagamento de dividendos, constância, e em termos de eficiência também, retorno sobre o patrimônio líquido, por exemplo, ainda o Banco do Brasil é o melhor banco entre os grandes bancos brasileiros. Sou novo nos investimentos, foco apenas nas ações brasileiras de início. E quando tiver um patrimônio bom, começo a olhar o exterior. Exatamente. Começa aos pouquinhos. Hoje em dia dá para tu investir no exterior com pouco dinheiro, tá?
Então não é porque tu tá começando só que tu não vai investir no exterior. Tu pode começar, bota 5% do teu patrimônio lá fora, tá? É pouco, mas já é alguma coisa, já vai fazer com que a tua carteira de investimento seja mais sólida, seja melhor diversificada. Grande Vitor, José de São Paulo, grande José, um abraço, cara. Boa noite aí. Pessoal, deu mais de 1 hora de live aqui, quero agradecer quem ficou até o final. Um abraço, boa noite a todos e até a próxima. Valeu!